incineração uma falsa Vamos a iniciar con solução à nuestro webinar problemática do lixo titulamos na América Latina e o Incineración, Caribe. una falsa solución a la problemática Repetimos, de la incineração, uma basura falsa en solução à Latinoamérica y problemática Caribe. do Mi lixo nombre es Jimena em Ayala, América yo Latina seré el e día de Caribe. Eu hoy sou Jimena conduciendo Ayala, este eu webinar estou y para comandando um empezar les pouco voy a dar esse una seminário pequeña web introducción e vou fazer uma acerca pequena de la introdução. incineración. Espero que esta introducción Espero que esta sirva para que introdução todas y todos aquellos seja útil que a para lo que mejor no todos están tan aqueles que ainda não estão familiarizados tão con algunas de estas familiarizados com terminologías, pues puedan algumas dessas hacerlo y se entiendan terminologias mejor las possam siguientes fazer presentaciones. e que assim entendam melhor as Creo que es próximas importante apresentações. Eu acho comenzar que é importante mencionando el começar manejo de mencionando residuos, que a nivel o mundial se gerenciamento de generan resíduos que a nível desechos sólidos mundial municipales que se espera são que crezcan eh, a lo largo de los años. Se gerados estima nos que en el resíduos sólidos 2023 municipais existían vão aumentar. Em 2.700 millones de 2023 serão toneladas y para el 2,3 bilhões de 2050 se toneladas e prevé para incluso 2050 se esperam 800 millones de 3,8 bilhões toneladas. de Y toneladas algo importante geradas, es que né? nos hemos Uma coisa alejado de importante los é que ciclos nos naturales de afastamos rapidamente dos descomposición ciclos de la naturais de basura decomposição y do nos hemos lixo ido acercando a e flujos de fomos nos productos aproximando a químicos y fluxos de materiales detritos sintéticos que no se tóxicos ou degradan. produtos Entonces, bajo esta químicos e materiais premisa, pues sintéticos bueno, que la não se mayoría de nuestra degradam. basura se tira en Então, a maioria vertederos y dos basureros resíduos donde los são residuos se colocados em acumulan lixões, y el onde os incinerador resíduos se sale como acumulam e esta o solución incinerador sai como ideal essa para solução los ideal problemas de residuos para os y problemas dos además en resíduos, algunas que também, ocasiones em se algumas menciona ocasiões, como são extra o como mencionados que, como energía extra, y como que gera podría alguma formar energia parte que de la poderia economía fazer parte circular. da economia Y pues vamos a circular. hablar porque esto Então, pues vamos no falar es por que así. isso não é bem La assim. incineración de A residuos incineração de es un resíduos proceso de é um oxidación processo térmica de a alta oxidação térmica a temperatura alta a través temperatura, de la cual se logra através la da combustión de qual se materiales consegue de a residuo. combustão de materiais El de objetivo detritos. principal O es reducir objetivo el volumen de principal estos é desechos reduzir y a la esse vez se nível de concentran resíduos los e também componentes que se peligrosos que concentram contiene. Esto quiere os decir elementos que se reduce perigosos que el contém. volumen, Então, se pero reduz se o aumenta la volume, mas toxicidad de aumenta a ellos. toxicidade Entonces, deles, a né? través del calor que Então, se através do genera, estos calor que se componentes gera, esses orgánicos de los componentes desechos van orgânicos a dos reaccionar con detritos el vão oxígeno reagir com o del aire y oxigênio se van a do transformar ar e vão se principalmente en transformar dióxido de carbono y agua, principalmente em pero dióxido de también carbono se e água, mas producen também se emisiones produzem altamente emissões tóxicas al altamente aire, se liberan tóxicas ao ar, se nanopartículas liberam que son tóxicas, nanopartículas que incluidos são metales tóxicas, pesados, que incluídos son metais tóxicos, dioxinas, furanos pesados, que são y otras tóxicos, sustancias que dioxinas, pueden cifuranos e causar outras daño al substâncias que ambiente y a podem nuestra danar salud o también. ambiente e nossa saúde também. Ahora, algo importante es de esta parte Uma que coisa mencionaba al importante inicio, que a dessa veces parte, se como vende la comentado incineración antes, que às como que se vezes puede a transformar incineração en se vende energía, como que ¿no? Que es esta transforma em energía energia, potencial que hay que en los é essa residuos. energia Estas potencial que tem os instalaciones se resíduos. llaman Essas instalaciones o instalações se plantas de chamam conversión de plantas de residuos en conversão de energía o waste resíduos to em energy en energia, né? inglés. Waste Y to algo energy importante em aquí inglés. es que no E hay uma coisa diferencia importante en aqui el é que não há impacto que estas diferença no generan impacto con que sus essas emisiones. geram com Entonces, as en suas realidad no hay una emissões. diferencia Na verdade, entre não los há uma incineradores diferença de entre os residuos y incineradores de estos resíduos WTE. e esses Otros WTE. términos que también se Outros manejan termos mucho en que esta área se de la trabalha incineración muito es nessa la área da coincineración y incineração el é a coprocesamiento. coincineração e El coprocessamento. coprocesamiento son O plantas que queman residuos coprocessamento são junto con plantas otros que queimam combustibles, resíduos junto como com por outros ejemplo las combustíveis, como por plantas de exemplo as cemento plantas local, de que cimento para local, producirse se requieren que altas para temperaturas y produzirem entonces precisam utilizan altas residuos temperaturas, para então generar estas, precisam esses estas resíduos temperaturas. para gerar Y la essas altas coincineración, que temperaturas. E a son los residuos que se co-incineração, que são pueden os resíduos coincinerar que con podem otros, como co-incinerar por com ejemplo outros, en centrales como por exemplo em alimentadas con centrais carbón o alimentadas fábricas com de carbono, celulosa y papel. fábricas de celulose e Otros papel. términos importantes que a Outros veces termos también van de la importantes que mano também de la vão da mão incineración da son incineração tecnologías são, que son por exemplo, utilizan como tecnologias alternativas que del se mencionam como tratamiento térmico de alternativas de desechos, tratamento que térmico cabe de mencionar que el detritos, tratamiento que térmico esse también es tratamento incineración térmico y também é estas operan incineração, né? E bajo un elas ambiente operam reducido de sob um oxígeno. ambiente reduzido de Estos son, por oxigênio. ejemplo, la Eles combustión, lo são, por vimos exemplo, a antes, que es combustão, que oxidación, ¿no? Y la mencionamos antes, que é a gasificación y la oxidação e pirólisis, a gaseificação e a presencia de pirólise, menos que é a oxígeno, y presença la de menos pirólisis de oxigênio muy e a bajas pirólise de concentraciones de muito oxígeno. baixa concentração de oxigênio. Otro, por último, tenemos el arco de Finalmente, plasma, temos que o se, arco de se plasma, genera a que muy se altas gera a temperaturas altas temperaturas a través também, de antorchas de plasma en através de este tochas arco de y se plasma aplica nesse a arco, e se residuos con aplica a mínima resíduos com necesidad mínima de pretratamiento, necessidade por de lo que es muy común para retratamento ou plásticos de un solo pré-tratamento, uso. o que é Ahora, todas importante para estas os que plásticos de mencioné um uso anteriormente, único. incluido el Então, tudo que arcoplasma mencionei antes, también, inclusive o es arcoplasma incineración também, y también é libera los mismos incineração e também tóxicos y libera os mesmos nanopartículas que tóxicos e todas las nanopartículas anteriores. que todas as Y outras. otro que también a veces E a está outra coisa que disfrazado de un também arco de está
disfarçada com a que es palavra para muchos reciclagem, suena né? como que es una Que opción para más muitos ecológica, parece es uma opção está el ecológica, reciclaje químico o está a reciclaje de reciclagem plásticos o química ou de reciclaje plásticos avanzado. ou também Porque el avançada. plástico se puede Porque o someter a plástico pode ser gasificación y sometido a pirólisis gaseificação e y con pirólise, e la sob combustión esta genera un combustão combustible de baja se gera calidad o combustível de contaminado. baixa Y qualidade ou además también los contaminado. plásticos, E esta es também os otra forma de plásticos, hacerlo, se essa é pueden outra someter a forma, solventes. podem se Y es submeter a posible que impurezas solventes en los
plásticos e que los tirando convierten essa pues en impureza do plásticos, los isso polímeros os en torna, monómeros. Y estos son otros torna nombres os polímeros bajo em los cuales monômeros. también se E esses enmascara também são la outros marca. nomes, né, Entonces, que la pregunta que se aparecem. planteaba al inicio, Então, ¿no? a ¿Esto pergunta podría feita ser no economía começo é: circular? isso poderia Pues ser estos economia circular? procesos de Muito incineración bem, están esses processos de enmascarados bajo este incineração que nombre, estão en realidad disfarçados son sob esse todo lo nome, na contrario. verdade, Más são del todo o 90% de los contrário. materiales Mais que de se 90% presentan dos en los materiais incineradores que se podrían ser colocam nos reusados, incineradores poderiam ser reciclados o reutilizados, compostados. reciclados ou Y el quemar estos compostados, ou materiales fazer para a tener, por compostagem, né? ejemplo, Para queimar energía, esses reduce materiais, los esfuerzos para reduz os conservarlas esforços y para también conservar essa energia disminuye e também los esfuerzos para diminui reducir os esforços empaques y para desechos reduzir y as embalagens e detritos desincentiviza el e reciclaje y el tira o compostaje. incentivo da Entonces, todos reciclagem estos e procesos compostagem. también Então, es todos importante esses volverlo a processos, mencionar, é liberan importante gases de efecto mencionar, invernadero y liberam sustancias gases químicas de que son efeito estufa e peligrosas substâncias para la químicas que salud são humana y perigosas para a ambiente. saúde humana e o Espero ambiente. que esta introducción E esperemos que les essa haya parecido introdução interesante y que tenha les sido ayude a útil para entender vocês e que nuestras ajude a siguientes entender as presentaciones. nossas próximas Para mí apresentações. es un gusto Para mim é um presentarles prazer al doctor apresentar o Abel doutor Arkenbaut. Abel Él estudió Archambault. biología y Ele estudou toxicología en biologia la e Universidad de toxicologia na Utrecht en Universidade de Holanda. Utrecht, nos Países También Baixos. ha trabajado en audio y video Também trabalhou em producciones en áudio e Zebra. vídeo, em Ha produções em desarrollado Zebra. programas de enfermedades Desenvolveu programas transmisibles de para el doenças Ministerio de transmissíveis para Salud. o Ministério Es da CEO y Saúde. É fundador CEO e de la fundador Organización de da Beneficio organização Público Fundación de Toxic beneficência Watch. pública, También es Fundação investigador en Toxic Watch, e compuestos também é orgánicos pesquisador em persistentes compostos orgânicos relacionados con persistentes las emisiones relacionados al com as ambiente por emissões ao parte de los ambiente por parte incineradores. dos Ha realizado incineradores. estudios de Realizou monitoreo de estudos de compuestos orgánicos monitoramento de compostos persistentes a lo orgânicos largo de persistentes ao varios longo años de vários cerca de anos, los incineradores. próximo dos Ha incineradores. participado como Participou investigador também como independiente en pesquisador grupos de trabajo independente con em grupos de gobiernos e trabalho com industria governos sobre e datos de indústria emisiones de los sobre dados de incineradores emissões de dos residuos. incineradores de También es resíduos. fundador de Também la é consultora fundador da Toxic Watch, consultora donde es Toxic jefe de Watch, investigación en el onde é área de chefe de análisis de investigação na emisiones área de de análise de compuestos emissões de orgánicos compostos persistentes y orgânicos residuos persistentes e relacionados resíduos con la relacionados incineración com de a residuos, incineração de así detritos, como con un bem enfoque de como com análisis enfoque na microbiológico análise y radiación microbiológica e a potencial de las sustancias radiação de potencial muy das alta substâncias de preocupación. muito alta preocupação. Él nos acompaña el día de hoy Ele con nos Kristen acompanha no Bowman, dia de hoje quien es com su Christian compañera de Bowman, que é investigación. quem é sua Ella colega ha de trabajado en investigação pesquisa. Ela marketing en trabalhou em diferentes áreas marketing em y se ha diferentes dedicado a la áreas e se dendrología, dedicou à teniendo educación dendrologia, como guía de levantando a educação National como guia da History Royal Society Dutch en el área National natural y History de Society biología, na área natural e dando de múltiples biologia, clases y dando presentaciones en muitas este aulas e campo. Es apresentações nesta área. profesora É adjunta en professora também, biodiversidad en la Facultad de Ciencias y substituta na Biología Faculdade de de Leiden, Ciências e Noruega. Biologia da También Universidade es de Leiden, profesora nos Países investigadora Baixos. en el Também área é de professora toxicología y e es miembro pesquisadora na investigador área de la da Fundación toxicologia e é Toxic membro Watch. investigadora da También es Fundação CEO Toxic y Watch e também é fundadora CEO e de la fundadora consultora da Toxic Watch. consultora Toxic El Watch. doctor Abel nos va O a doutor presentar Abel sobre emisiones vai apresentar ocultas y sobre emissões biomarcadores ocultas e y Kristen biomarcadores Bowman la estará e Chris acompañando Bowman para vai responder dudas acompanhar para al final de su responder algumas presentación. dúvidas Les no final da recuerdo que apresentação. tienen Lembro 20 que minutos tem 20 y que minutos puedan hablar lento e para que, los por interpretadores. favor, falem Adelante, devagar Abel. para os Muchas gracias. intérpretes. Okay, thank you very much for this introduction. I will go Muito to my obrigado por SharePoint. essa introdução. Agora, vou compartilhar a minha Thank tela. you very much for this introduction. Muito This first obrigado presentation por about essa the apresentação. emissions É a of primeira emissive incinerators. apresentação It is acerca das hidden emissões because ocultas dos not incineradores de resíduos. E emissions digo are not oculta porque regulated as and are emissões, na measured sua and maior even not parte, não se determined. encontram reguladas, This não estão starting picture medidas is nem about a waste determinadas. incinerator in the middle of Essa Paris. é So uma fire amostra gases de um going incinerador no meio de close Paris. into the E city. aqui podem observar essa imagem, como é que se vê a fumaça que está se The flue dirigindo gas para a is released cidade. by Aqui, os of gases de air combustíveis, como pollution podem solidify. observar. And here you see a picture Aguardem, por of favor, um a back minutinho. filter. We can tell a Aqui, a lot of controle da the contaminação, há uma back filter. imagem do This is a filtro presentation of interior. only 10 E minutes. esse So we go filtro on to the é next uma one. The next one is apresentação the most important air pollution control que devices, and that podemos is encontrar. A the heating seguinte é a system. mais So importante, you são can os see here dispositivos que controlam the a grid where the contaminação. waste is burned. Nos And sistemas this de goes into aquecimento, aqui this podem column. ver And the onde é European que são queimados os regulation is that resíduos, se apresentam nessa coluna, flue e as gas will regulações be heating for europeias 2 seconds
tem a regulação do aquecimento desses gases por 2 segundos acima dessa temperatura. Aqui, essa coluna é a área pós-combustão, e aqui podemos observar essa área porque estamos no grupo de trabalho técnico junto com a gestão de incineração do governo. E solicitamos que, mais uma vez, façam a mensuração da temperatura. No lado direito, podemos observar como foi medido isto novamente, 2 segundos por cima dos 800 graus. E aqui são chamados de pontos frios. É uma possibilidade de formar novos compostos, especialmente dioxinas. Continuamos então com o próximo slide. Aqui na área de combustão, aquecimento de mais de 850, hipoteticamente, todas as substâncias vão estar segregadas em átomos. Aqui podem ver os átomos de fluorina. Aqui também devem descer para que estejam na fase de frio, entre os 600 e 250 graus centígrados. Esse seria o âmbito, no contexto em que são formadas novas substâncias. É a síntese nova, e o que quer dizer é que nesse esfriamento há novas substâncias tóxicas e dioxinas que são formadas. Como estamos num grupo de trabalho de incineração, poderia ser aplicada as mesmas medições que foram feitas antes, a dioxinas, diofenóis e todo tipo de furanos mistos. Eles podem ser detectados, mas não estão regulamentados. No extremo esquerdo, tem outro exemplo de substâncias tóxicas que não estão regulamentadas ou reguladas. E estamos tentando fazer a medição. Esses são muito limitados para fazer a medição desses compostos. Muito bem. Estamos falando, nesse momento, dos contaminantes orgânicos persistentes, que isto é persistente, P, e isso significa que é muito difícil de ser destruído por sobre 850 graus, mas nem todas as dioxinas vão se destruir perante o calor, e os compostos precisam de temperaturas muito elevadas, mesmo acima dos 1000 graus. A letra B significa bioacumulação, e significa que todas as substâncias que se acumulam no corpo, na hierarquia alimentar, significa que vão ter acumulação dessas substâncias. Elas vão permanecer por sempre no seu organismo. E são extremamente tóxicas. São compostos extremamente tóxicos. Um grão disso na praia tem substâncias tóxicas muito altas. Aqui quero mostrar as regulações de dioxinas na alimentação. Fazemos monitoramento em 29 dioxinas clorinadas em gases combustíveis. Só as fluorinas estão reguladas, e isso é para mostrar
aqui as diferenças em cada uma dessas linhas, as diferenças em toxicidade. Aqui, esses são os mais tóxicos. Tetra, o T, é o mais tóxico dos compostos em comparação com outras dioxinas. Isso é dioxina clorinada e não são os compostos mistos nesse caso. Aqui quero mostrar nos gases combustíveis. Aqui estamos medindo uma parte muito pequena deles. É por isso que estamos medindo e fazendo monitoramento, principalmente na comida, nos alimentos. Aqui podemos observar a medição dos padrões europeus. Isso significa que é 0,40 por ano. É uma amostragem muito pequena nesse domínio. Realmente podemos observar ou ver se é representativo de outras épocas, 0,14. E essas amostragens geralmente não são aceitáveis. Também pode ser utilizado no longo prazo com esse método. E a amostragem se dá numa chaminé com 5 ou 6 milímetros, ao passo que aqui temos uma chaminé de 3 a 4 metros. Então, isto é positivo. Pode ser feita uma medição no longo prazo, e para mostrar o que isso significa, em termos de medição, nesse incinerador de Paris, podemos observar aqui o horário de início, e aqui podemos ver as medições contínuas em 4 semanas, 672 horas, 672 horas. Na coluna amarela, podemos observar as medições contínuas, e nessas duas colunas aqui vemos as medições no incinerador de Paris, que estiveram apagadas durante um tempo, e podemos observar nessas duas colunas da direita que quando superava o limite de 0,1 da União Europeia, havia medições da metade do tempo. Então, essa era a parte técnica. OTNOC stands for other than normal Isso essas são as condições cooperativas, como o filtro do qual eu falava antes, utilizando uma espécie de pipa que se utiliza no incinerador, que se utiliza no filtro, quando começa a encerrar as temperaturas nessa área de combustão, às vezes dão alguns pontos frios por baixo de 50 graus. Aqui há outros dispositivos de controle da poluição, da contaminação, e há muitos parâmetros que estão interrompendo a combustão completa dos resíduos. Aqui nesse slide podemos observar os resíduos que estão cheios, carregados de químicos, resíduos químicos. Não são de centenas de anos, mas aqui podemos observar todo o ciclo dos materiais plásticos que estão carregados de resíduos, cheios de resíduos. Aqui vemos o incinerador, que dá como resultado toxicidade, e se formam compostos tóxicos, com dioxinas
PFAS, pH. Muito bem. Quando fazemos um resumo da incineração dos gases, o importante é observar a mistura de todas as substâncias químicas, também as novas substâncias tóxicas formadas, as formas de combustão incompletas que geram mais substâncias tóxicas em emissões e resíduos. Isso também é algo a ter em consideração. Então, tudo isso a abertura e o fechamento são os que contribuem principalmente para essas emissões. E também na Espanha, como por exemplo, tínhamos medições de mais de 20 por ano. E isso é muito prejudicial para o meio ambiente. Essas medições de curto prazo estão limitadas a 6 ou 12 horas, e as medições no longo prazo se veem limitadas pelas imperfeições técnicas, e as emissões são muito difíceis de mensurar. Portanto, é necessário a pesquisa prévia, monitoramento, as suas análises limitadas de todos os tóxicos possíveis e também de metais pesados são muito importantes para serem medidos, e também, mesmo nesses lugares, a falta de conhecimento das organizações de aplicação dessas regulações. E, por último, também a falta de biomonitoramento adequado, com continuidade através dos anos e nos incineradores vizinhos. Muito obrigado. Yes, if you want to continue with the next presentation and Quer in the end continuar we com a can- próxima apresentação? E depois vamos com as perguntas. A próxima apresentação trata do biomonitoramento de contaminantes orgânicos persistentes, das emissões, dos rejeitos ou resíduos, e nos concentramos em metais pesados, dioxinas, PFAS. E isso tem a ver com os Países Baixos, com os incineradores dos Países Baixos, em Harlingen. Essa é uma fotografia da nossa pesquisa no norte da Espanha, no País Vasco, com uma paisagem super bonita, e o incinerador está oculto nas montanhas. Desculpem por interromper, não estamos vendo a nova apresentação. One show and then show again. Stop sharing and then going on? Tem que deixar de compartilhar. E volto Sorry for the interruption. a compartilhar. Desculpem pela interrupção. Otherwise, Kirsten taken this over. Wait a moment. Yes, take your time. Yes, now we see the other presentation. Agora, Thank you. sim, vemos a outra apresentação. Muito obrigado. Waar is hij? Oh ja. Okay, good evening, everybody. Thank you for Muito attending. bem, boa tarde a todas, a todos. Obrigado por estarem aqui para escutar a nossa apresentação. Como disse a Bel, estamos fazendo monitoramento faz um tempo quanto a dioxinas, HPFAS, e também analisamos metais pesados para ter uma ideia de qual é o impacto da incineração de resíduos no ambiente circundante. Isso é o País Baixo. Já tivemos oportunidade com Vieta de fazer uma medição de 2019, de 2020. Como estão vendo aqui, estava no meio da montanha. Era o mais moderno, né? Mas podíamos também... Conseguimos medir em 2019, foi uma única oportunidade, né? Para começar com uma medição de base. Fizemos também o acompanhamento da área
onde há atividades agrícolas, principalmente, não é uma área tão com tanta população, mas há várias indústrias. Conseguem ver aqui, né? Slide, mas foi um início único, singular, com essa medição zero. Acompanhamos a área durante 5 anos. Ano passado, em 2024, tomamos muitas amostras no círculo interno, aqui, que aparece na imagem. Tomamos algumas amostras o mais próximo possível de ovos de galinha e de outros elementos. E agora nos concentramos nesse círculo de dentro, o menor, né? Isso tem 3 quilômetros, né? O segundo círculo e o terceiro 5 quilômetros. 1, 3, 5. E depois de 5 anos conseguimos ver um excesso de dioxinas e metais pesados em todas as amostras tomadas. Para dar uma ideia, desde 2013 que estamos fazendo este trabalho, já há 12 anos, né? E começamos graças a Resíduos Zero Europa. Também conseguimos estudar outros casos na Europa. Vocês estão na outra parte do planeta, mas agradecemos o seu interesse neste tema. Tomamos uma amostra de sedimentos, de água e também de locais de referência para poder comparar depois, né, os resultados. Trabalhamos com biologistas para parques nacionais mais afastados das plantas de incineração de detritos, para ter uma ideia de quanta contaminação existe, né, próximo e também mais longe. Tomamos todo tipo de amostras, utilizamos biomarcadores diversos, folhas verdes, outras plantinhas mais silvestres. Utilizamos também, muitas vezes, animais já mortos. E analisamos a carne, também analisamos frutas, vegetais, pasturas. Na Eslováquia, por exemplo, conseguimos colher ovos, né, de animais que moram de forma silvestre. Também esse tipo de líquens que aparecem aqui. Pirasvitas também com leite materno, se fizeram vários estudos, analisamos as vacas, as ovelhas através da lã e também começamos com ovos de galinha criados no ambiente doméstico. Eles estão contaminados e os governos estão alertando de que não podem ser consumidos esses ovos. Não é um problema dos ovos, né? A nossa investigação quer mostrar tudo que está contaminado na área, na região, através dessas plantas de incineração. E com essas mensurações do momento zero, conseguimos ver a maior quantidade de dioxinas, PFAS, metais pesados e outros elementos também. Nos centramos mais agora nos musgos e na vegetação. Quer acrescentar alguma coisa, Abel? Sim, para dar uma ideia de como trabalhamos e fazemos o monitoramento, o biomonitoramento, esse aqui é um incinerador e desenhamos um círculo de 5 quilômetros. E os governos também fazem o biomonitoramento para assegurar a população de que tudo esteja correto. Nós pegamos uma área de 5 quilômetros com um exemplo de leite de uma vaca, né? Isso não é representativo, claro, deveríamos fazer mais desse estudo para apresentar outras amostras. Também trabalhamos com os ovos de galinha. E aqui encontramos ovos vermelhos que não são adequados para o consumo humano. Não são seguros, né, a sua ingesta. Não podem ser utilizados na alimentação ou como alimentação. Os ovos também verdes que vêm aqui
estão fora da área de 5 quilômetros que nós marcamos. O que fazia o governo com o biomonitoramento não era representativo a respeito da presença de dioxinas no meio ambiente. Os Países Baixos, ali temos uma moratória sobre aumentar a capacidade dos incineradores. Esse foi o último construído e foi um incinerador de primeira geração, como se chama, né? Houve agora uma detenção. E aqui é como quando começamos com os ovos de galinha domésticos. E quando essas galinhas comem insetos do solo, aí apareceu um biomarcador demonstrando o nível de contaminação do entorno, como aparece aqui na imagem, que é o local onde as galinhas comem, né? E essas galinhas comem outros tipos de alimentos, e isso deve ser levado em consideração, porque há alimentos comerciais, né? Que elas comem preparados, e temos que ver onde elas vivem, nos criadouros, nesses lugares com tetos, pintados, e há coisas que podem nos confundir. Então, além de considerar esses ovos de galinha, pegamos amostras do solo e da vegetação na mesma localização, no mesmo local onde elas estão. E o que vimos é que quando os ovos de galinha têm níveis de toxinas, de metais pesados, encontramos também esses níveis na vegetação do lugar. Então, é importante, é um sinal importante para levar em conta, né? Não é o alimento só, mas também essa substância está no meio ambiente, infelizmente. Para dar um exemplo da pesquisa de biomonitoramento na Bélgica, começamos medindo antes da construção da planta de incineração para fazer uma mensuração da linha de base, né, a partir da linha de base. Aqui vemos dois gráficos, né? O primeiro é um bioensaio e o segundo são análises bioquímicas. E vemos aqui, conforme os dados, que o bioensaio apresenta níveis mais elevados. Isso é porque mede também dioxinas cromadas. E essas substâncias estão presentes também nos detritos ou nos rejeitos, né? E quando começamos, antes de que começasse a funcionar a planta de incineração, tínhamos níveis baixos e depois aumentaram muito esses níveis, né, de dioxina. Como já mencionamos antes, esta é uma área muito industrializada, então nos confundimos às vezes com as emissões de outras indústrias. Mas já temos altos níveis de dioxina na área, mas quando vemos através dessa medição zero, estava num nível bem inferior, né, aos anos seguintes. Isso foi dieta nos Países Baixos. No primeiro slide que vimos, esta foi uma medição zero, junto com plantas de incineração. Tomamos aqui diversas amostras e medimos essas amostras através da vegetação. E os níveis de dioxinas estavam por baixo, mas aos poucos fomos encontrando valores bem mais altos, no 2021 e 2022 ainda mais, muito altos. Então, no nosso relatório, vemos que podemos apresentar números, mas nós queríamos apresentar também enquanto tinham superado o nível desejado. Então, utilizamos uma escala de Toxic Watch, e esses são os valores que são os limites, né, para cada alimento, para comparar em quanto superou, né, esse índice. Vemos aqui as cores que representam
esta escala indicativa conforme a diretiva da União Europeia, né? Os níveis da União Europeia. Aqui na medição de dioxina, na cidade de Paris, aí é difícil saber realmente se há algum efeito das emissões. E também analisamos os padrões de cogeração, e isso foi na nossa planta incineradora. E aqui cumprimos os estudos vendo qual a incineração dessas áreas dessa OCDD, né? E próximo ao incinerador que apresentamos no primeiro slide, vemos níveis muito elevados, né? E em menores níveis em outras partes de Paris, o que faz pensar que se relaciona com a combustão, nesse caso, né? O aumento desmedido. E esses estão os números para 2019. Tínhamos 7 dioxinas e um pouco mais de furanos, enfim, diversos elementos. Isso é muito interessante, como aqui aparece no quadro, porque podemos ver que essa pegada de combustão incompleta, e esses gráficos são de 6 lugares onde analisamos os ovos de galinha. Aí conseguem ver que todas têm essa pegada, né? Chamada containers. And this is are the results in Slovakia. There is a E também co-incinerator. vemos aqui, já aconteceu em Eslováquia, um co-incinerador próximo de um forno de cimento, cimenteira, e esse co-incinerador queimava pneus, e ali zinco, que é um metal pesado, com grande presença nos pneus. Aqui está a localização da planta com incinerador e vem um elevado nível de zinco. Na reserva natural desta área ou próxima. Mas os níveis nas áreas mais afastadas não existiam tais níveis. Foi surpreendente o que apareceu no Parque Nacional, onde os níveis eram bem inferiores, né, ao local onde tomamos as amostras na área próxima. PFAS é uma substância muito difícil, o PFAS, né, muito difícil de analisar. A Autoridade de Segurança Europeia revelou 4, mas nós estamos utilizando um bioexame de PFAS, e quando tomamos essa amostra no arroio e também no sedimento desse córrego de um parque nacional, não encontramos PFAS algum. Então, quando fazemos essa medição perto do forno de cimento, encontramos níveis altíssimos de PFAS. Vamos fazer um encerramento em 2 minutos, estão de acordo? Bom, sim. Aqui vamos fazer a análise de VOC e a toxicidade de PFAS. Aqui vemos os ovos de galinha e a contaminação ambiental. As análises químicas apresentam pegadas da combustão específica e todo referido também a biomarcadores nos metais pesados. PFAS ainda não é mandatório no controle de emissões. Muito obrigado. Muchas gracias por su presentación. Muito obrigado pela Tenemos apresentação. algunas preguntas Temos en el algumas chat. perguntas Si me no permite, chat. Se voy me a leer permitirem, eu algunas vou de estas ler para dar algumas unos minutos antes de delas que para dar se alguns vayan. minutos Sabemos que están en antes Europa que y que termine. es un Sabemos poco que está na tarde. Europa e que é um pouco La primera tarde. estaba en A el chat primeira de estava no aquí de lado. chat Espero se las esté daqui. traduciendo. Espero que Dice, de estejam acuerdo con traduzindo e diz, de algunos acordo artículos com en alguns Dinamarca y artigos otros na Países Dinamarca e Bajos, outros incineran Países sus Baixos, residuos incineram y seus hasta resíduos importan e residuos até para ello. importam ¿Han hecho resíduos para estudios para isso. relacionar Fizeram estudos enfermedades para relacionar cancerígenas en esos doenças de países? câncer nesses países, os senhores?
Yeah, there are a lot of studies of the relation of Muitíssimos estudos ao respeito sobre a relação entre o câncer e as dioxinas. Sim, existem, especialmente na Espanha. Na Espanha, existem estudos em desenvolvimento e, de fato, nos Países Baixos, há uma moratória para aqueles resíduos, e o total dos resíduos dos Países Baixos está diminuindo. Então, estão importando do Reino Unido, da Dinamarca e da Itália resíduos, não só de moradias, mas também outro tipo de rejeitos e resíduos estão sendo importados com essa temperatura. Vemos todos os climas e todas essas falhas, e não há monitoramento adequado, infelizmente, e as regulações são feitas 2 vezes por ano, são pré-anunciadas essas regulações e esses monitoramentos. Essa pesquisa é bem-vinda, esperamos ansiosamente o resultado. Essas pesquisas mostram a relação com o câncer. Outra pergunta temos aqui em espanhol e diz: muitos que promovem a incineração dizem que os novos incineradores não têm os problemas dos mais antigos e, portanto, não têm emissões tóxicas. Isso é verdade? Aqueles de última geração são melhores? Não, em absoluto. E adoraria dizer que sim, mas há estudos em comparação dos velhos com os novos, e os novos incineradores têm poluentes persistentes, orgânicos, e também tem a ver com a ecografia, a toxina que sai, os rejeitos de residências, aqueles que são tóxicos, a combustão alta, sistemas de filtros, PFAS, e não se pode destruir a 850 graus. Então, esse é um exemplo do que está acontecendo. Então, o que é novo, como estamos vendo, pelo menos na Espanha ou na Bélgica, não são melhores que os velhos. Bom, espero que vocês possam ler aquela que está em inglês. E a pergunta diz: viram uma relação no aumento de bioacumulação nos bioindicadores, com uma correlação com o aumento de problemas de saúde, como câncer, por exemplo, em localidades próximas? Essa é a pergunta. Sim, de fato, vimos as relações e estudamos isso, especialmente na China. Há muitíssimos incineradores que estão sendo construídos, há muita evidência com relação aos incineradores e com relação aos problemas de saúde e ao câncer. Sim, adoraríamos trabalhar mais de perto também com a comunidade médica, com as pesquisas médicas, a estudos relativos ao leite das mães que estão perto desses incineradores. E, em verdade, há muito para ser monitorado todos os anos, há muitas organizações que têm a ver com isto. Estamos trabalhando ao respeito mas de todas as partes, a comunidade médica tem que dar também a sua parte de informação. E também um trabalho em equipe. Também tomamos amostras de vegetais. É um trabalho em equipe, realmente. Muito obrigado. Aqui vemos a colaboração entre a medicina e todo esse tema. Temos mais perguntas, mas vamos abordá-las depois.
Por enquanto, queremos agradecer pela apresentação e vamos continuar com o próximo apresentador. Obrigado, diz Abel. Obrigado pelo convite. Kristen Bohm, ele é Rafael Eudes. Ele vai falar em português, mas tem a apresentação. Vou apresentar o Rafael, ele é engenheiro químico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é membro do Comitê de Gestão da Aliança Resíduos Zero Brasil e trabalha na coalizão Vida Plástica. Foi coautor do relatório sobre o cenário do RDF no Brasil e esteve presente nas COP de Brasil 2025. Ele vai falar sobre co-incineração e coprocessamento, casos da América Latina. E, por favor, Rafael, antes de compartilhar a sua apresentação, acho que, não sei se vai funcionar, queria compartilhar para ver onde está a interpretação para aquelas pessoas que ainda estão com alguns problemas, mas acho que não vai ser a forma de fazê-lo. Eu queria fazê-lo antes de que você começasse a falar. Aqui vemos que temos um mundo e podem escolher o idioma que querem falar. Estou dando as boas-vindas para Rafael e tem a palavra. Muito obrigado, Nena, pela introdução. Muito obrigado a todos pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do nosso trabalho que vemos conduzindo aqui na região da América Latina. Como foi dito, meu nome é Rafael Eudes, eu faço parte da Aliança Resíduos Zero Brasil e hoje estarei trazendo um pouco dos casos de co-incineração ou coprocessamento aqui na América Latina, as investigações que temos conduzido na nossa região. Eu agradeço imensamente os palestrantes que vieram anteriormente, que trouxeram um amplo entendimento, compreensão a respeito do tema. Aqui na América Latina, nós conduzimos 2 estudos a respeito de coprocessamento, importação de resíduos e a questão dos combustíveis derivados de resíduos. Esses estudos foram conduzidos por organizações da América Latina em parceria com o IPEN. Então, falando inicialmente a respeito do caso do México, nesse estudo pudemos investigar um pouco de como que funciona a importação de resíduos plásticos no território. Foi mostrado através deste estudo que existe um aumento na importação e exportação de resíduos no México e que isso se deve principalmente de origem, né? Esses resíduos são de origem dos Estados Unidos. Aqui eu mostro apenas os resíduos de um código específico chamado código 3915, mas no estudo vocês conseguirão observar outros códigos que se referem a outros resíduos que também são importados e exportados para o México e que possuem uma investigação a respeito dos seus impactos. Também é importante evidenciar que o estudo também mostrou que existem inconsistências entre diferentes bases que apresentam esses dados, mostrando o quanto que é difícil, em termos de transparência, de entendermos os possíveis impactos destes resíduos entrando nos territórios da região da América Latina. Aqui eu gostaria de mostrar um pouco do mapa interativo presente neste site chamado México Tóxico, onde ele mostra de forma bem detalhada quais são os países que exportam resíduos para o México, e até tendo uma compreensão de análise de mais anos. Então, quem quiser entender mais a respeito de como é o cenário de importação e exportação de resíduos plásticos, pode consultar este site. Falando um pouco mais, então, sobre a questão do coprocessamento, este site também mostra informações a respeito de onde estão localizadas
estas fábricas, estas instalações de coprocessamento. Neste mapa conseguimos observar 33 instalações que operam o coprocessamento em 19 estados diferentes do México. A questão de coprocessamento para nós é muito importante de ser abordada e da gente compreender, apesar das inúmeras dificuldades em termos de transparência, principalmente quando a gente pensa, por exemplo, convenções como a Basileia, onde deveriam estar considerando esses resíduos plásticos chamados de oculto, como, por exemplo, esses utilizados em plantas de coprocessamento. Também gostaria de evidenciar aqui que no estudo realizado pelas organizações do México, eles tentaram entrar em contato com essas instalações para perguntar, para ter acesso em termos de informações das suas legislações, do seu licenciamento para a operação dessas plantas, e apenas uma instalação respondeu à equipe, mostrando que existe um enorme desafio em termos de transparência e até mesmo plantas operando sem apropriada autorização ambiental. O estudo também mostra algumas plantas atualmente instaladas no México e quais são o número de populações ao redor dessas instalações. Aqui eu gostaria de evidenciar o caso do município de Tlaquepaque, onde aproximadamente 2 milhões de pessoas vivem próximas a essa instalação de coprocessamento, onde essas pessoas podem estar sendo impactadas em relação a emissões de cloro, dioxinas, enxofre, metais pesados e outras substâncias químicas tóxicas, como foi evidenciado em apresentações anteriores. Aqui, então, falando um pouco sobre o cenário do Brasil, agora indo para o Brasil, também estudamos, avaliamos os impactos em relação à importação de resíduos plásticos. Esse estudo foi conduzido previamente pela equipe da Aliança Resíduo Zero Brasil, onde fez um comparativo ao longo dos anos da quantidade de resíduos que são importados para o Brasil. Falando um pouco sobre o coprocessamento, no caso do Brasil, quando esse estudo de roadmap tecnológico foi realizado pela indústria, eles evidenciaram que o Brasil é o 6º maior consumidor de cimento, e 8º maior produtor, e no Brasil, quando esse estudo foi realizado, existem 100 instalações de coprocessamento, algumas integradas e outras apenas de moagem. As integradas são essas instalações onde existem tanto o equipamento de moagem quanto o forno de clinker. Então, falando um pouco sobre os dados que avaliamos dentro desse nosso relatório de investigação que está em andamento, assim como o do México, nós analisamos a quantidade de resíduos que são coprocessados em fornos de cimento, mostrando como de 2019 para 2022 houve um aumento que dobrou a quantidade de resíduos coprocessados, e é possível evidenciar também que a maior parte desses resíduos são pneus ou resíduos de classe 1, que são resíduos perigosos, evidenciando os possíveis impactos que podem existir a partir dessas emissões e os desafios para fiscalizar as emissões nessas plantas. Também é possível destacar que houve um aumento na quantidade de resíduos sólidos urbanos que são queimados nestes fornos de coprocessamento. Aqui um pouco sobre o que a indústria planeja para o Brasil em termos de coprocessamento, e neste estudo conduzido pela indústria mostra como eles preveem, né, eles projetam um aumento na queima de combustíveis derivados de resíduos em até 17% do total até 2050, com o objetivo de atender aspectos ambientais, mostrando quanto é preocupante este dado, visto que os resíduos sólidos urbanos apresentam, no caso do Brasil, entre 15% a 20%
materiais plásticos que possuem origem fóssil e o aumento da utilização destes resíduos como materiais para combustíveis evidencia também o impacto ambiental associado a mudanças climáticas. Outra informação que investigamos durante o nosso relatório foi a quantidade de resíduos que são transportados no território brasileiro. Então, analisamos os manifestos de transporte de resíduos realizados a nível federal e, a partir disso, conseguimos quantificar, entre o período de janeiro de 2024 até junho de 2024, o destino desses resíduos, sendo de uma forma considerável os tratamentos associados à queima, a tratamentos térmicos de forma geral, sendo destinados para a blendagem, de coprocessamento e para o coprocessamento. Trazendo um pouco mais do que os nossos estudos evidenciaram, os 3 principais estados que recebem e que transportam, né, resíduos para a blendagem, para o coprocessamento e coprocessamento são o de Goiás, Mato Grosso e Paraná, e os resíduos são principalmente aqueles de classe 1, que são resíduos perigosos, depois resíduos da classe 2A, que para o Brasil são os não inertes, e o 2B, os inertes. Um desafio que temos na nossa região é justamente em termos de legislação ambiental. Nós tínhamos uma resolução CONAMA de 1999, que no último governo, na última gestão de extrema-direita, houve uma nova resolução em que houve um afrouxamento das legislações ambientais e termos de alguns critérios ambientais. Então, esse é um dos nossos desafios como região da América Latina, como até mesmo as legislações que temos, elas podem ser enfraquecidas com o tempo, evidenciando a importância de, por exemplo, os países do norte global que exportam resíduos para o sul global, que eles também precisam ter a garantia de que esses resíduos conseguem ser geridos. Mas o que nós conseguimos evidenciar aqui é que a nossa legislação foi enfraquecida. Dentro do que está escrito nessa legislação foi que era possível emitir POPs acima do limite evidenciado na resolução, caso haja um ganho ambiental, deixando muito em aberto o que isso pode significar. Foi removido a obrigação, foi removido a possibilidade de não queima de embalagens de agrotóxicos, então agora essas embalagens podem ser queimadas em forma de coprocessamento, e também teve uma ausência de todas as informações que essas instalações deveriam fornecer para o órgão ambiental adequado. Na direita vocês conseguem ver o posicionamento das organizações de sociedade civil e pesquisadores em relação a essa resolução. Rafael, perdona que te interrumpa, te queda 1 minuto, gracias. Sim, com certeza. Então, para encerrar, eu gostaria de evidenciar aqui o desafio que temos, até mesmo para entender os impactos dessas usinas de coprocessamento. Então, aqui foi um caso evidenciado pelo Ministério Público Federal, como essas instalações de coprocessamento. Houve um aumento no caso de doença respiratória, existe uma questão de subnotificação dos impactos nos territórios ao redor, e que este é um problema silencioso, que ainda precisa de muitos esforços para podermos entender todos os impactos que essas instalações podem fazer nos nossos territórios. E, por último, só para correlacionar com as incineradoras, como existem casos muito similares entre o coprocessamento e a coincineração, e a incineração, principalmente, pois é trazido que a queima desses resíduos gera CO2 biogênico, e esse CO2 biogênico de fonte renovável, ele não é considerado no total de emissões. Entretanto, esses resíduos orgânicos que são queimados, sejam em coincineração ou incineração, eles poderiam ter um destino mais apropriado, como, por exemplo, compostagem e digestão anaeróbica. É isso, muito obrigado. Obrigada, Rafael.
Responderemos las dudas que tengan para él a lo largo del webinar y algunas quizá al final. Vamos en el responder as tiempo perguntas para las depois, se aqui siguientes temos preguntas. temas, Así que con tempo estos para casos, escutar las os preguntas próximos también ahora apresentadores. presentadoras, Agora quero empezando por el apresentar ponente, que es seguinte Alejandra apresentadora, Parra que é Muñoz. Ella tiene Alejandra un máster Parra en Munhoz, que tem planificación um de la Universidad de mestrado no Otago, planejamento na biología en Universidade recursos de Otago, naturales. Es biologista cofundadora de la em Red de Acción gestão por de los recursos Derechos naturais e Ambientales, RADA, cofundadora na Rede coordinadora de de la Ação Alianza pelos Basura Direitos Cero Ambientais, Chile, RADA, asesor en coordenadora da plásticos y Aliança basura cero para la Alianza Resíduos Global Zero por Chile, Ambientalización assessora também GAP. plásticos e lixo Esta zero primera para a Aliança presentación que él Global hará será sobre la por experiencia desde Alternativas. E vai Chile falar en su sobre a caso a experiência do WTE Chile Araucanía. não aceitando a Ale, WTE tienes la palabra. Araucania. Passo então, Alexandra, a palavra. Muchas gracias, Jimena. Muito obrigado, Gracias Jimena. las presentadoras anteriores y también a todas y todos Então, quienes queria están parabenizar os participando apresentadores en anteriores e também este todos os que webinar. estão participando nesse seminário web. Eu vou Entonces, compartilhar agora pantalla a minha tela para que para que puedan ver mi possam ver presentación. então a minha apresentação. Estoy intentando ampliarla para que se vea en Estou pantalla. querendo ampliar. Se escucha un poco más bajito tu audio, no sé si puedas Escutamos acercarte um pouco mais un poquito al baixo o seu micrófono. áudio. Pode se Ya está aproximar, mejorando tu talvez ao presentación microfone. en Já modo estamos general. vendo a sua ¿En modo general? apresentação. Sí, y ahí te escuchas mejor. E aí Lo podemos deja en escutar modo você general. melhor. Sim, sim, a Súper. apresentação Ahora está lista. podemos ver Bueno, também. muchas Muito bem, gracias. muito obrigado. Como decía Jimena, yo soy Alejandra Como já Parra, falei, eu sou yo Alejandra soy Parra, miembro de la Red sou de Acción membro por los da Derechos Rede de Ação pelos Ambientales, una Direitos organización Ambientais, uma ubicada organização en la región de localizada Araucanía, na en região da el sur de Aricaninha, Chile, no sul do y Chile. aquí estamos enfrentando E un aqui estamos proyecto que se llama enfrentando um projeto WTE chamado Araucanía. La WTE sigla Araucania. WTE significa Essa Waste to sigla Energy significa en Waste to inglés, de Energy basura em a inglês, energía, de lixo que en el para a fondo es energia, que no final das de quemar la contas basura y usar el se calor para trata de producir queimar o lixo electricidad, e queimar o que calor para gerar a primera vista para eletricidade, algunas que autoridades primeiro suena para como algumas una idea autoridades isso parece maravillosa, uma pero la ideia verdad es que maravilhosa, mas na trae verdade, oculto detrás por un panorama trás muy apresenta um negativo panorama y es lo muito que ya nos contaron negativo e é o que los já contaram presentadores os anteriores. apresentadores Les anteriores. voy a contar Então, cómo eu vou hemos contar enfrentado como este proyecto enfrentamos esse acá en la región projeto de la aqui Araucanía. na região da Bueno, la Araucania. primera vez que A primeira ingresó vez a evaluación que ambiental este ingressou proyecto y a su para a avaliação ambiental de impacto ambiental el año foi em 2016. Las 2016. declaraciones de As impacto ambiental en declarações de impacto Chile ambiental son no Chile una forma são de evaluación uma ambiental que es forma de simplificada, avaliação ambiental que que é es para simplificada, proyectos que é supuestamente que para no projetos producen que não daños produzem, teoricamente, los recursos danos naturales, que aos no recursos afectan naturais, a que não zonas afetam protegidas ni áreas a población protegidas, nem protegida, populações protegidas, entre otras características que entre tienen que outras cumplir. características que Y tem en que el caso cumprir. de un E no incinerador de caso do basura, estas incinerador características de lixo, claramente no se cumplían, esses así que identificadores não se desde la cumpriam, Red de então, Acción por a los Derechos partir da Rede Ambientales de Ação pelos solicitamos al Servicio Direitos de Basura Ambientais, Ambiental que solicitamos declararan ao Serviço inadmisible el de Cuidado proyecto y Ambiental que así fue, considerassem por lo inadmissível o que la projeto empresa e se vio foi assim que aconteceu. obligada Então, a a ingresar empresa un foi estudio de obrigada impacto ambiental. a Y esto lo apresentar um hizo el estudo de año impacto ambiental 2017. e isso foi feito em Y en ese estudio de 2017. impacto E ambiental, nesse estudo el de mismo impacto proyecto, el ambiental, titular o del mesmo proyecto, projeto, o titular do proponía este projeto, polígono que ven ahí o en que rojo en ese propôs foi mapa, esse polígono, o donde quadrado de cor vermelha, ellos delimitaron no el mapa, área de onde eles influencia para el delimitaram a componente área de aire. influência para Es o raro que el elemento ar. aire ocupe É un difícil que o espacio ar así ocupe um espaço rectangular, assim pero así de definieron ellos quadrado, mas assim la zona de impacto del definiram a componente área de aire. impacto do Y entonces elemento nosotros ar. dentro de E nós, ese dentro rectángulo, desse ubicamos retângulo, las comunidades mapuche colocamos as que se comunidades encuentran mapuches que se en ese encontram espacio. nessa área, né? Y Nesse espaço identificamos territorial. alrededor de Identificamos 50 comunidades também mapuche. como El pueblo 50 mapuche es el comunidades pueblo mapuche. originario. O povo mapuche é Pertenece originário, a né? esta zona Pertence a aquí essa área, o al cual ao pertenece este qual territorio pertence esse del território, sur de Chile ao sul do Chile, y que por lo tanto son e que, una portanto, población são uma de população especial protección en especial, Chile en términos de especial legislativos. proteção no Chile em termos Y legislativos. así es que eso es una de las herramientas que Então, essa usamos é el uma das año ferramentas que junto con la utilizamos lucha junto con com a las luta comunidades mapuches com que se as verían comunidades mapuches afectadas que por este seriam proyecto. afetadas por esse projeto, né? Bueno, los
Tem um processo de participação cidadã obrigatória, o que não é obrigatório no caso da declaração de impacto ambiental, e esse é um dos motivos pelo qual a maioria das empresas tentam se basear e não pelo estudo. Infelizmente, o som às vezes se corta, né? Se corta. Então, a empresa, através de declarações, começou um processo de participação cidadã, onde o titular do projeto, junto com o Serviço de Avaliação Ambiental, vão conversar e explicar o projeto da perspectiva do titular, claro, com as comunidades que seriam afetadas. E a foto que aparece aqui em cima é uma das primeiras reuniões que fizemos dentro dessa etapa de avaliação. E essa reunião foi na comunidade Germana Echeverría, na comunidade de Lautaro. E a comunidade imediatamente convidou a empresa a sair da sala e não continuar com a apresentação do projeto, que a comunidade imediatamente detectou como muito de geração de muito danos, tanto para o território como para as pessoas e a saúde das pessoas e das próximas gerações. A análise mais aceita são que as autoridades fizeram comunidades de Temuco, a cidade onde eu moro, que é capital da Araucanía, que é a questão original, que era queimar, né, o lixo, mas na comuna de Lautaro, que fica a 30 quilômetros ao norte da cidade de Temuco. Então, essa é uma das estratégias que geralmente utilizam, né? Eu utilizo o promotor de engenhação, afastar os impactos da população que hipoteticamente seria beneficiada. Então, dessa forma, é gerado menos repulsa, né, o projeto, que vemos que o projeto trabalharia 300.000 pessoas e numa comunidade menor de 40.000, vemos que a resposta é negativa, com menos pessoas, é menor, lógico. Então, esses projetos são principalmente colocados aí. Então, esse projeto tinha como objetivo todas as comunicações para conseguir gerar uma identidade que podemos identificar claramente com essa luta. E fizemos também mobilizações ou reclamações públicas, ou protestos, como aparece aqui abaixo à direita, que é o primeiro protesto quanto ao incinerador de lixo. Uma das primeiras coisas que também tivemos que fazer é estudar o projeto, e o impacto ambiental é uma série de documentos com muitas páginas, e o que fizemos também é pedir ajuda para essa revisão, dividir esse projeto, dividir em capítulos, para que não seja apenas uma pessoa revisando o documento todo, mas várias pessoas vendo diferentes partes e depois contando entre todos o resumo, os pontos críticos onde deveríamos fazer ênfase. E com base nessa informação, realizamos vários encontros informativos. Aí, na parte de cima, no centro, desses encontros de informação foi num bar em Temuco. E como podem ver, não há muitas pessoas, nenhuma dos encontros foi com muita gente, a maioria foi com 10, 15 pessoas, mas como realizamos vários encontros e de forma presencial em diferentes espaços, então isso foi gerando uma reprodução de informação, porque cada uma dessas pessoas sai com um panorama muito claro, né, de que trata o projeto, qual é a necessidade do protesto e tal. Então, cada uma das pessoas que participaram se transformava em pessoas que difundiam, né, essa informação para os próximos, né? E esses encontros fizemos em universidades, em bairros, em bares, em qualquer espaço, né? Onde para chegar a um público o mais amplo e diverso possível. Também desenvolvemos aqui, como apresentamos
Nesse folder à esquerda, aqui tem 8 motivos para dizer não, e na parte de trás, verdades versus mentiras da incineração. E aí desmentimos muitas das afirmações que fazem incineradores ou promotores dessa incineração de lixo. E essa informação foi muito boa para difundir de forma simples quais são os riscos e os impactos da incineração do lixo no público em geral. E também à direita podem ver um anúncio do terceiro protesto contra o processo de contra o projeto de incineração de lixo. Então, fizemos vários protestos para demonstrar publicamente a não aceitação do projeto. Ale, perdona que te interrumpa, te queda un minuto. Ya, pasa volando el tiempo. También parte de la estrategia fue la promoción de basura cero, que es muy importante. Também parte da estratégia foi a promoção de resíduo zero, ou seja, qual é a ação que estamos promovendo. Então, fizemos 3 seminários internacionais sobre resíduo zero na cidade de Temuco, e acima à direita estão vendo uma imagem de uma das jornadas de observações cidadãs que estamos fazendo desde 2019. Aproximamos da cidadania os formulários para preencher, porque de outro jeito é muito difícil ter acesso a esses formulários. E assim como juntamos 18.000 formulários. Em março de 2022 foi chamada a votação. Esse projeto foi em 2 momentos e os avaliadores não foram para a sessão, não foi possível votar porque não houve quórum. Depois tivemos uma mudança de governo. As primeiras sessões foram durante o governo de Sebastião Pinheira, depois assumiu um novo governo e os novos foram para a comissão e votaram para a rejeição desse. Vocês vejam que estamos todos utilizando máscara. Aqui é uma celebração dessa rejeição, a rejeição desse projeto. Vejam a celebração privada que tivemos. Não temos tempo para assistir o vídeo, infelizmente, da dança, mas depois a empresa reclamou para o Comitê de Ministros tentando que se aprovasse o projeto. Então tivemos que voltar a nos mobilizarmos. Fomos para Santiago, nos reunimos com alguns dos ministérios e reclamamos perante a Moeda, levando atenção a que voltasse esse projeto, e foi rejeitado pelo Comitê de Ministros em 2023 novamente. E vejam a celebração nessa ocasião. Mas depois a empresa fez uma reclamação no Tribunal Ambiental e ela se deu em abril, 24 de abril passado. Então tivemos que voltar a fazer um novo ciclo de mobilização, informar as pessoas que o projeto estava ativo. Essa reclamação se deu a 24 de abril no Tribunal Ambiental de Valdívia, mas ainda não temos a resolução do tribunal. Estamos à espera de saber se é mantida a rejeição do projeto em nível institucional, se vamos ter que novamente estar em pé de guerra para lutar contra isso. Esperamos que o projeto seja novamente rejeitado e vamos contar sobre isso para que também celebrem, festejem junto com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Ale, por essa excelente apresentação. Esperamos que se continue estando nas notícias no futuro. E com isso, vamos passar para a próxima apresentadora. Quero lembrar a todos que podem deixar as perguntas para o chat para
poder respondê-las ao longo das apresentações. A próxima apresentadora é Débora Machado Souza, é doutora em Engenharia Civil pela Unicinos. Sua linha de investigação e otimização de processos para minimização de resíduos. Participou do projeto Desenvolvimento de uma Solução Tecnológica Ecoeficiente para a remediação de áreas degradadas de 20 a 23. Tem mestrado no programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica, área de concentração, Engenharia Energética e uma licenciatura em Engenharia Ambiental da Universidade de Vale do Rio dos Sinos. Ela atualmente é bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial do CNPq nível A e realiza um estágio de pós-doutorado no programa de pós-grau e vai falar sobre uma nota técnica sobre incineração no Brasil. Tem a palavra Débora, pode falar, por favor. Ela vai falar em português para aqueles que quiserem trocar de idioma. Compartilhando a minha tela. Débora, no sé si... Ay, ya estás presentando muy bien. Compartilhando a tela. Sí, ya se está compartiendo. Te escucho un poco cortado tu audio. O áudio não está saindo muito bem. Pode falar um pouquinho mais alto, por favor, doutora? Agora tá melhor? Muito Se melhor. escucha un poco Tá melhor cortado. agora? Sí, creo que está mejor. Sim, está A ver, melhor. Está intentamos. melhor agora. Vamos tentar, então. No se escucha Pode falar, bien tu Débora. audio, Pode Débora. falar. Ainda não estamos escutando a doutora. Pode falar, doutora Débora, no sé Débora. si me escuchas. Não sei se está me Ok. ouvindo, Débora. Acho que Quizá tiene algunos talvez problemas tenha alguns técnicos. problemas com a conexão. Bueno, en lo Bom, que podemos recuperar ahorita enquanto para ver el problema recuperamos del eh, internet con Débora, o no sé si problema podamos com a seguir Débora, talvez con possamos nuestra siguiente continuar com a próxima apresentação. me parecería bueno por el tiempo, Acho que devido ao que de tempo, hecho nos la va a volver a que dar vai Alejandra Parra, ser feita novamente por Alejandra pero ella nos Parra, hablará mas ela vai sobre falar agora sobre sobre el caso de basura sobre o cero en caso Europa. de resíduo Entonces, zero a ver, na espero Europa. esté bien si Então, empezamos ahorita en lo que espero resolvemos que ahorita con Débora, possa que va a ser su apresentar presentación. agora Muchas para gracias. resolver o problema da Débora. Muito Gracias, obrigada. perfecto. Aquí Obrigado, voy a perfeito. compartir Então, vou compartilhar a minha tela. que voy a hacer un repaso Eu vou fazer essa para atrás, apresentação que no pudieron sobre de Resíduo Zero Europa. Eles não Ay, igual si conseguiram puedes estar acercarte otra vez el devido micrófono y se ao escucha. horário. Por Gracias. favor, pode se aproximar do microfone? intentando Sim, estou tentando. poner en pantalla completa la presentación. Me estorba el panel de Zoom, no me deja Ah, entrar al... não me deixa entrar o Ya, con o calma. painel de Zoom. Estamos viendo tu presentación, pero sí Estamos efectivamente vendo a sua conecta. apresentação. Entonces, te esperamos. A ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sim, agora sim. Ahí sí. Listo. Bueno, Pronto. esta presentación está en inglés, pero yo voy a A hablar apresentação está em inglês, mas eu vou falar em espanhol. Ese es un mapa de Esse é um algunas de las mapa de algumas das cidades de resíduo zero na Europa e há mais de 500 cidades comprometidas com resíduo zero na Europa que estão trabalhando bem de perto com a organização Resíduo Zero Europa. E aí vemos uma fotografia daqueles que trabalham na organização na Europa. Eles desenvolveram um quadro legislativo institucional
que promove a economia circular, mas com elementos que da América Latina, alguns resgatamos e outros não, e o que resgatamos é tudo quanto tem a ver com a estratégia resíduo zero. E, nesse sentido, desenvolveram também muitos avanços. Devemos salientar também que desde 2022 existe o Dia Mundial Resíduo Zero, declarado pelas Nações Unidas, que é 30 de março, e isso dá um reconhecimento a essa estratégia como algo que está sendo promovido no mundo inteiro. E na Europa fazem essa aproximação com esses 4 R's de reduzir, reutilizar, reciclar, mas também o elemento que é cada vez mais importante, que é redesenhar. E as questões básicas do programa lixo ou resíduo zero é a questão de coleta de resíduos orgânicos por separado, porta a porta, a prevenção da geração de resíduos com práticas locais, como a compostagem doméstica, as fraldas laváveis para os bebês, as lojas que vendem a granel, certo? Livre de embalagem, sistema de cobrança pelo que você vota, pelo que você tira. Quanto mais resíduo você colocar, mais tem que pagar. E aquilo que não pode ser nem levado à compostagem, nem reciclar, ver quais os programas especiais se desenvolvem para reduzir essa fração. Existe um website com mais detalhes sobre as cidades que estão inscritas nesse programa de resíduo zero Europa. Há muito boas histórias, como a de Contarina, Argentona, que tem diferentes características e resultados. Esse é um gráfico antigo de Capanori, mas vejam as mudanças importantes que eles obtiveram com a redução da fração rejeição, que é a parte cinza das barras, e aumento da recuperação, que é a parte de cor azul. Mas, no final, eles conseguiram reduzir a fração recuperável e a fração rejeição. Quer dizer que é um grande sucesso no sentido que vai no sentido contrário do caminho do resto do planeta. Esse é o esquema da economia circular da Fundação Ellen MacArthur, onde podem ver que a incineração fica fora da economia circular. É uma filtração, é um erro quando ela acontece. Não deveria ser considerada dentro dos esquemas da economia circular, a incineração de resíduos. Aqui é uma faixa do Zoom que está cobrindo a minha tela. Na Itália, esses são dados da Itália. Ele é o país que tem mais cidades resíduo zero, porque aí está Capanori, que é a primeira cidade de resíduo zero. E eles estão conseguindo uma média de resíduos, mas há 6 regiões que conseguiram 70% recuperado dos resíduos e tem 1.822 municípios que recuperaram mais de 80% dos resíduos e 174 que recuperam mais de 90% dos resíduos. Tem mais de 100 prefeituras que mais de 3.000 prefeituras que geram menos de 100 quilogramas de fração rejeição por pessoa no ano. E 54 municípios que geram menos de 30 quilogramas de fração rejeição por pessoa anual. É um grande sucesso que nos mostra para onde temos que ir.
Uma questão chave é a coleta dos resíduos orgânicos, que, de um lado, são um grande percentual do que atualmente é removido e que vai para a disposição final, é mais da metade em geral, em alguns lugares é mais de 60%, e também manter esses resíduos separados facilita a operação e o gerenciamento dos resíduos recuperáveis da fração seca. Há experiências, por exemplo, de uma capital como é Ljubljana, que é a primeira capital que se declarou com o objetivo de chegar a resíduo zero. Aí estão as taxas de reciclagem em Eurostat, que é a informação que a Eurostat entrega sobre estatísticas da Europa, e vemos os países que mais aumentaram a sua taxa de reciclagem são Itália, Eslovênia, onde está essa primeira capital declarada lixo ou resíduo zero, e os países onde menos se avançou são aqueles que mais incineram resíduos. Aqui vemos como em Salacea, na Romênia, passaram de recuperar 3% dos resíduos a recuperar 60% em menos de 2 meses, com a implementação de um programa Resíduo Zero. Temos uma imagem de como é realizada a fração rejeição, e acho que esse é Ercolini, que está agachado, acocorado, vendo essa fração rejeição. Também a promoção de novos modelos de negócio que se encaminham para resíduo zero, muito importante, como a produção de fraldas reutilizáveis. Isso pode ser a escala local. Está se desenvolvendo um negócio de lavagem dessas fraldas, que entregam um serviço e facilitam o uso desses sistemas e geram muito emprego. La revisión de la fracción rechazo para identificar cuáles son los productos que se encuentran Também más devemos, presentes y para identificar os produtos que se encontram mais presentes, informamos os fabricantes para que redesenhem, né? E se reduza a presença na parte da não aceitação, né? E isso faz um ponto importante nessa política nossa. Então, aqui vemos também outro exame na Itália, que conseguiu mais de 85% dos resíduos em Contarina, e uma empresa criada junto com o programa Resíduo Zero nessa região. E aqui vemos como o custo do gerenciamento dos resíduos diminuiu ou se reduz com a estratégia de resíduo zero. Aqui, por exemplo, em linha verde. Gracias. La línea verde nos muestra A linha cómo verde apresenta como o custo do manejo, o gerenciamento dos resíduos é muito menor nas prefeituras ou municípios que fazem a coleta seletiva dos resíduos, e a linha vermelha é a média, né, e é muito mais alto o custo. Então, não se implementam esses programas no nosso programa de lixo zero. E aí, então, as principais conclusões são que a coleta diferenciada, porta por porta, é o que permite dar o passo mais grande até lixo resíduo zero, e também a reciclagem dos resíduos orgânicos é a etapa mais fácil, na verdade, para implementar e o mais evidente, né? E que consegue também o maior impacto, e também a redução da geração de resíduos, e os programas de reutilização são os programas de longo prazo, né? Que têm resultados nem tão imediatos, mas que são igualmente importantes de desenvolver. E também são criados muitos empregos na implementação dessa estratégia de resíduo zero, poupam dinheiro público, então são muitos benefícios, na verdade, os gerados com a implementação dessa estratégia, benefícios reais, benefícios ambientais, econômicos e sociais,
e benefícios que podemos conseguir em qualquer parte do mundo. Então, essa é a direção que temos que acolher, que é contrária à incineração. Excelente apresentação. Olha, eu acho Muy buenas que ideas para todos empezar a ideias muito boas, aprovechar un poco né? esta parte Para de lutar incineración. contra essa parte da Por incineração. último, tenemos a Por nuestra último, então, ponente, está Débora, que a presenté Débora, que anteriormente. apresentei Ella antes. nos va a hablar sobre estas Ela nuevas vai técnicas sobre falar incineración de en Brasil, técnicas lo que sobre nos incineração ayudará no a Brasil cerrar e que este vai caso ajudar a encerrar com esse caso que vai importante. Débora, apresentar, que é importante. si Débora, estás por ahí, se está por paso aí, la por palabra. favor, passo a palavra. Vamos fazer uma nova tentativa. Peço desculpa. Estão ouvindo agora bem? Sí, Tá. Vou compartilhar aqui. Espero que agora dê certo. obrigada. Já está compartilhando com vocês? Sí, solo falta verla grande. Tá, vou ver se vai agora. Agora sim? Sí, Bom, boa tarde, então. Hoje eu estou representando o professor Carlos, que não pôde comparecer porque ele está em outra apresentação. Estou representando também meu colega de pesquisa, o Genir Kapler, né? Ambos são do Núcleo de Caracterização de Materiais, o NUCMAT, da Unicinos, né? Então, nós vamos apresentar um pouquinho do que nós estamos fazendo aqui. Tá? Nós viemos construindo desde o ano passado uma nota técnica, né, sobre a incineração de resíduos sólidos. Ela é em conjunto com a Aliança Resíduo Zero, e com apoio financeiro da Gaia. E este documento, ele apresenta elementos, então, que contribuem para o entendimento e tomada de decisão sobre a incineração dos resíduos sólidos urbanos, né? E essas considerações expostas nesse documento, eles resultam da pesquisa, então, de diversas bases de dados, né? Então, são bases de dados científicos, e também da experiência multidisciplinar da nossa equipe do NUCMAT, né? Esse projeto, então, ele faz parte de um acompanhamento realizado pelo NUCMAT sobre o tema incineração de resíduos sólidos urbanos, e considerando o avanço das propostas de leis, né, na Câmara dos Deputados, nos leilões de energia, na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né, o Planares, o Plano Decenal de Expansão de Energia de 2031, além também da atuação de mais de 200 movimentos contrários aqui no Brasil à incineração, em diversos estados brasileiros, que são distribuídos, né, em diversos estados brasileiros. Então, o objetivo dessa nota técnica é apresentar uma análise de forma acadêmica, com base científica, sobre os aspectos mais relevantes sobre a incineração dos resíduos sólidos urbanos, né? Então, como eu tinha falado anteriormente, fundamentada na literatura, que nós levamos em consideração, então, nessa nota técnica aqui. À esquerda está um modelo, né, como ela vem sendo elaborada. Nesse momento ela está com a Gaia, né, para fazer algumas revisões. E o que nós consideramos, então, quais foram os impactos, né? Os impactos negativos ao meio ambiente, que já foram amplamente falados aqui nos outros palestrantes, né? Que a contaminação, então, não se restringe somente ao ar, como foi explicado pelos biomarcadores, né? Foi diagnosticado e indicado pelos biomarcadores, então ela pode estar no ar, nas plantas, na água e no solo, pela liberação dos poluentes, como dioxinas e furanos, durante a incineração. Nós consideramos também os impactos negativos à saúde humana, né? Porque não se restringe somente ao meio ambiente, que a transferência desses poluentes ao longo do caminho, né? E sendo que as principais fontes para a saúde humana é dos alimentos gordurosos de origem animal, sendo que mais de 90% do ingresso dessas dioxinas e furanos para a população em geral é pelos alimentos gordurosos, né, de origem animal. Levamos em consideração também nessa nota técnica os impactos negativos à sociedade, né? Nós vemos que as unidades de recuperação energética,
elas são grandes e automatizadas, então elas geram poucos empregos. Ao contrário, então, das cooperativas, né, que geram um grande número de empregos de forma direta, fora 4 vezes mais de forma indireta, né? E a sociedade também, ela é beneficiada pelas cooperativas através do desvio de resíduos sólidos urbanos, dos aterros, da logística reversa, da redução da extração desses minerais do solo e também pela melhor qualidade do solo, da água e do ar. E ainda levamos em consideração os impactos negativos na nossa matriz energética, porque o Brasil ele não tem dificuldade para gerar energia, né? Tem um registro que em 2024 foi a maior expansão energética desde o início da história de medição, desde 1997, contando um acréscimo de 10.853 megawatts. Então, incluir na matriz energética a incineração traria impactos negativos, porque ela tem maior custo de investimento, maior custo operacional e também o maior custo no monitoramento desses poluentes, como já foi dito anteriormente, né, pelos outros palestrantes. E o que nós fizemos então? Nós fizemos dentro dessa nota técnica, nós fizemos uma parte de comparação, né? Então, nós comparamos nós fizemos uma tabela, né, como um anexo dessa nota técnica, e ela compara todas as tecnologias de conversão termoquímicas que vêm sendo empregadas atualmente. Então, para nós entendemos, a parte de pesquisa, que a incineração, ela é uma forma de redução de massa e volume, né? Ela é uma espécie de destruição dos resíduos, né? Ela ocorre em fornos específicos, como já foi falado anteriormente pelos outros, né, em fornos rotativos de grelha móvel. E a eficiência dela comparada às outras tecnologias é muito baixa, né? 20%. E aproximadamente 20%, né? Isso foi levantado através de pesquisas, né? E ela pode gerar, assim como os outros poluentes e emissões das outras tecnologias, a diferença de dioxinas e furanos, né? Então, isso nós levamos a comparação de cada uma dessas tecnologias que vêm sendo utilizadas em outros países também, e fizemos em forma de anexo dessa nota técnica e colocamos no comparativo. Aqui a gente fez o comparativo também com a pirólise, né? Que é que produz o biocarvão, o bióleo, que a pirólise é na ausência de oxigênio controlado. Fizemos um comparativo também com processamento, que já foi falado anteriormente também. E no final dessa nota técnica, nós fizemos também uma comparação com as tecnologias de conversão biológica, a compostagem e a biodigestão, né? Então, a compostagem, tratamento de resíduos orgânicos, né, uma fonte de tratamento de resíduos orgânicos, a biodigestão também. E no final de toda a nota técnica, além que o tema de resíduos sólidos urbanos, ele vai além das propostas e tecnologias de final de tubo, né, nas quais elas buscam solucionar um problema existente. Então, há uma necessidade emergente na mudança de paradigmas no nosso país, colocando em prática a ordem de prioridade na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, e o que já vem sendo adotado em outros países. De forma bem sucinta, é isso, né? Acho que os outros palestrantes já falaram quase tudo. Obrigada, Débora. Muchas gracias. Bueno, creo que tuvimos varios casos muy interesantes, Acho que incluyendo tivemos el caso de várias Chile, experiências diferentes países de apresentadas, América, de tanto o Europa. Brasil quanto Esperamos que este diferentes webinar países da haya América e da sido Europa. de gran Esperamos que interés esse para seminário todos web tenha sido de ustedes. interesse para Queremos todos hacer un vocês. especial Queremos agradecimiento dar um a especial nuestros y nuestros agradecimento intérpretes, que aos sin nossos ustedes e no nossas podríamos intérpretes, estar e sem vocês escuchando não este poderíamos webinar estar en escutando todos esse los seminário idiomas que web los em todos pudimos os escuchar. idiomas. Y agradecerle a E las y los agradecer participantes também y a las y los ponentes aos también. El webinar participantes. O está seminário grabando web y está sendo seguramente estará gravado, então com disponible certeza que en ficará à nuestras redes de disposição nas Gaia nossas redes de prontamente. Gaia em Y pues breve. bueno,
No queda más que E agradecerles. muito bem, Las não temos preguntas mais que que se agradecer. quedaron As perguntas se que guardarán ficaram para poder, pendentes vão para luego ser poder responderlas más tarde. reservadas e enviadas para serem Muchas respondidas depois. Muito obrigado. Gracias a todas y todos. Obrigado a todas Muchas e todos. gracias. Obrigado, obrigado.